Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 27 de julho. O Ibovespa apresentou aqui mais um dia de estabilidade, mais 0,12%, mais um candle de reversão chamado de estrela cadente. Perda da mínima de hoje, em conjunto com a perda da mínima do pregão anterior, que ficou muito próxima, que é de hoje 56.788 e a de ontem 56.707, reforça a chance aí de uma dupla confirmação desses dois padrões e, consequentemente, uma chance de iniciar um movimento de baixa no gráfico diário. Seria aí até saudável em termos de correção para o Ibovespa, para buscar melhores oportunidades na ponta compradora de swing trade. No mini índice não cheguei a recomendar nenhuma operação no pregão de hoje. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, abriu com gap de alta, gerou um movimento para cima, rompeu a máxima do pregão anterior, depois o recuo, ao invés de gerar alguma sinalização para cima, volta forte para baixo, perde a mínima do dia. Depois que perdeu a mínima do dia, já ficou próximo de ter do evento importante do dia, que foi a decisão do Fed, Banco Central Americano. Essa decisão do Fed trouxe aí uma volatilidade, o mercado reagiu, formando aqui um fundo no G60 em cima de um patamar de suporte, mas na sequência reverteu aqui para baixo, perdendo não só a mínima do dia, mas também a mínima do pregão anterior, se a gente olhar ali para o gráfico diário. Fica então aqui já uma sinalização para iniciar um movimento de baixa, mais coerente para iniciar um movimento de baixa. Para reverter essa expectativa, seria importante o mini índice voltar para cima dessa região por volta ali dos 57.550 pontos, gerando sinalizações de fundo ascendente acima desse patamar. E para a ponta vendedora, um gap aqui para baixo dessa região, ou seja, esticando para baixo, se afastando mais desse fundo anterior que foi perdido, o último fundo ascendente, ficaria mais interessante para se buscar movimentação, operações principalmente na ponta vendedora, a favor de um movimento de baixa no gráfico diário. Na sequência a gente tem aqui para comentar a PetroR4. A Petro terminou o dia com forte queda de 3,11%. Ela conseguiu confirmar aquele pivô de baixa que nós mencionamos no gráfico de 60 minutos, confirmou isso na segunda hora de pregão, depois de ter tentado abrir aqui para cima, reverteu para baixo e terminou o dia com a forte queda, já iniciando seu movimento de baixa, seu movimento de correção. Em relação a esse movimento de correção, o principal nível de suporte neste momento fica aqui nesse topo anterior. Esse topo anterior localizado ali por volta dos R$ 10,50. Antes disso, ali uma região por volta dos R$ 11,00, número redondo, até um patamar de 10,87, um suporte que eu diria que intermediário para uma movimentação para baixo em cima de PetroR4. Vale 5 a nossa compra bateu no objetivo, eu optei então por encerrar essa posição, trazendo um ganho de 9,16% na operação e no capital total um crescimento de 1,01%. Então foi uma boa operação em cima da Vale 5. Ficou um pouco mais esticado para cima, um G60 também um pouco mais esticado para cima, correções contra essa tendência atual de alta, seria também algo interessante para acontecer, pensando em novas entradas na ponta compradora em cima de Vale 5. Lembrando, caso você queira receber aí as recomendações que eu faço, basta clicar aqui nesse card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para receber aí gratuitamente durante 14 dias essas recomendações e testar consequentemente toda a estrutura e como funcionam essas recomendações. Olhando agora para o próximo ativo aqui que eu separei foi a BVMF3. BVMF3 que eu já tinha comentado, monitorando essa correção dela, gera uma sinalização um pouco mais de força aqui para baixo, chance dessa tendência de alta ter acabado, ou seja, na realidade uma chance de ter um topo mais baixo do que o topo anterior, mas ainda assim é um ativo para a gente ficar atento, dependendo do que acontecer nos próximos pregões, buscando a operação na ponta compradora, tentando pegar o próximo movimento de subida na BVMF3. Principal suporte para o atual movimento de baixa, topo anterior na casa ali dos R$ 18,14 em cima de BVMF3. BBSE3 eu cheguei até a recomendar uma compra no pregão de hoje se ela conseguir superar a máxima do pregão anterior. Não conseguiu, foi próximo e reverteu aqui para baixo, perdendo as duas mínimas anteriores. Ainda segue sendo um ativo que eu fico também, assim como o BVMF3, monitorando essa correção, na expectativa ainda de buscar uma compra de fundo ascendente neste papel. BBDC4, olhando aí para arriscar a operação na ponta vendedora contra a tendência, porque a maioria dos ativos estão em tendência ainda de alta, por isso que a gente fala que é um movimento de correção.
Então, uma operação um pouco mais arriscada, as operações contra a tendência. Neste momento, uma das alternativas seria o BBDC4 se perder aqui essa região de R$ 28,61. A mínima de hoje, R$ 28,67. Então, como está muito próximo, isso aqui é um suporte de duas mínimas do pregão anterior, que são, na realidade, são leves fundos ali no gráfico de 60 minutos, seria a alternativa de fazer uma venda. Se essa venda não andar logo no início, ganhar força nas duas primeiras horas de pregão, caso abra para baixo, seria interessante não voltar mais para cima desse patamar, dessa máxima aqui em torno dos 28,95, principalmente dos 29,08. Então seria uma região que eu diria de referência em termos para o bem da operação. Não seria interessante mais voltar para cima em termos de número redondo, aí voltar para cima dos R$ 29,00, uma venda em cima de BBDC4. E por último aqui NBR3. NBR3 é um ativo que está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes no gráfico diário, gerou um forte candle de baixa aí no pregão de hoje, um engolfo de baixa, já perdendo a mínima do pregão anterior, e traz a chance de ter aqui uma movimentação para baixo. Já teria até uma das possibilidades de ter acionado aqui uma venda contra a tendência na perda dos R$ 14,59. Essa seria uma alternativa, dependendo da abertura do próximo pregão. Se ela, por exemplo, abre aqui para cima e gera alguma sinalização de baixo logo nas primeiras horas de pregão, seria uma alternativa de fazer essa venda, tentando pegar aqui alguma coisa para baixo que ela possa gerar contra a tendência, lembrando um risco um pouco maior para a operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela está sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o pregão desta quinta-feira, dia 28.